Leitura de Salmos. Salmo 79. O Senhor e o clamor por misericórdia. O que dizer a Deus quando o que é sagrado é destruído e você se torna motivo de zombaria? Hoje vamos entender como o Senhor nos ensina a orar em meio às cinzas, através do Salmo 79. Estudo do Salmo 79. Número 1, a autoria. Esse salmo é atribuído a Asaf, ou seus descendentes, os levitas músicos. Na verdade, o Salmo 79 é dos descendentes de Asaf. Como podemos saber disso? Porque Asaf foi um levita que foi colocado no templo para louvor a Deus no tempo do rei Davi. E o Salmo 79 se refere a uma tragédia que ocorreu em Jerusalém, quando Nabucodonosor e a Babilônia invadiu Jerusalém, queimaram a cidade a fogo, mataram muitas pessoas por espada e saquearam o templo. Então o Salmo 79, ele é um salmo que fala a respeito dessa circunstância, dessa situação. Então, esse salmo, ele foi escrito pelos descendentes de Asaf. Número 2, o título original é Mismor Le Asaf. Quando você vai na Bíblia original em hebraico, tem esse título, Mismor Le Asaf, que significa um salmo de Asaf. Vamos lembrar que os salmos, eles são músicas, são louvores que foram escritos para que fossem executados durante o culto, durante o louvor a Deus, para que o povo aprendesse como orar. E o Salmo 79 especialmente, ele é um lamento comunitário. É uma oração de intercessão feita em nome de toda a nação, em um momento de desastre nacional. 3. Vamos falar agora do contexto do Salmo. O Salmo reflete a destruição de Jerusalém e a profanação do templo pelos babilônios, em 586 a.C. Então Nabucodonosor veio, juntamente com o seu povo, os babilônios, invadiram Jerusalém, destruíram a cidade e profanaram o templo. Tiraram as coisas do templo e humilharam a nação de Israel. Então o cenário é de massacre, desolação e humilhação perante as nações vizinhas que zombavam da queda de Israel. Agora o ponto 4. Qual é a estrutura do Salmo? O Salmo tem 13 versículos e eles podem ser estudados dessa forma que o ponto 1 mostra o lamento pela profanação, os versos 1 ao 4. O ponto 2, o pedido de misericórdia, versos 5 ao 9. O ponto número 3, o clamor por justiça e libertação, os versículos 10 ao 12. E o último ponto, ponto 4, é o compromisso de louvor eterno, no verso 13. Entrando na primeira parte do Salmo, que trata da profanação, vamos ler os versos 1 ao 4. Aqui no Salmo 79, o verso 1. Ó Deus! Essa oração do Salmo 79 é uma oração que mostra uma lamentação comunitária a Deus. Então, os descendentes aqui do Asaf escreveram esse salmo para lembrarem o povo de fazerem essa lamentação. É uma lamentação, mas é uma oração, uma lamentação que é feita em oração a Deus. Então eles colocam aqui: ó Deus, os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém
em ruínas. 2. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. 3. Derramaram o sangue do teu povo, como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. 4. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Então essa é a primeira parte do Salmo 79, dos versos 1 ao 4, onde nós vemos que o autor aqui do Salmo 79 relata para Deus o que aconteceu com a profanação do templo, o que os babilônios fizeram com a cidade de Jerusalém. Voltando então para o slide dessa primeira parte, nós vemos a profanação dos versos 1 ao 4. Os pontos de destaque aqui. Ponto número 1. As nações invadiram a herança de Deus e profanaram o templo. 2. Jerusalém tornou-se um montão de ruínas. E 3. O povo tornou-se objeto de escárnio para os vizinhos. Agora vamos para a parte 2 do Salmo 79, que fala sobre o pedido de misericórdia. Nós vamos ler os versos 5 ao 9. Salmo 79, verso 5. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? 6. Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam. 7. Pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. 8. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. 9. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados. Vemos aqui nos versos 5 ao 9 que o salmista pergunta até quando Deus vai ficar irado com eles. Eles têm consciência de que eles haviam feito um mal a Deus. Esse mal que aconteceu com o povo de Israel aconteceu porque Deus avisou o profeta Jeremias de que Deus permitiria que Nabucodonosor e os babilônios invadissem Jerusalém, porque o povo tinha sido alertado pelos profetas para que parassem de queimar incenso e fazerem altares para outros deuses. E a compreensão do Salmo 79 passa pelo conhecimento de que antes dessa invasão de Nabucodonosor à cidade de Jerusalém, ocorreu porque Deus enviou vários profetas, dizendo para o povo de Israel: parem de adorar outros deuses. Se vocês não pararem, haverá um julgamento em relação ao que vocês estão fazendo. E o povo continuou queimando incenso para outros deuses, dizendo que os outros deuses é que traziam chuvas e prosperidade nas colheitas. Então Deus disse que permitiria que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e que a cidade fosse profanada. Então, o povo, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, eles têm conhecimento, eles sabem que era o cumprimento das profecias. O profeta Jeremias alertou várias vezes os reis, o último rei, para que o povo se arrependesse. Então aqui ele diz no verso 5: Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Ele tem entendimento, conhecimento de que o que estava acontecendo era a ira de Deus. Então ele pergunta: será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ele sabe
O povo sabe o que estava acontecendo. Então, quando o descendente de Asaf escreve esse salmo, ele escreve esse salmo para que o povo possa cantar esse salmo e depois recordar que tudo o que estava acontecendo era porque eles tinham errado. Então, no verso 6, ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam. Agora, no verso 6, o autor aqui do Salmo está dizendo, olha só, as nações estão zombando de nós, porque nós fomos destruídos. Então, nós te pedimos, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam. 7. Pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. No 7, quando ele pede para Deus ficar irado com as nações que não adoram, ele pede aqui no 7, especialmente contra a Babilônia. Ele fala, também se lembre da Babilônia, porque eles entraram aqui, mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Aí vem o pedido de misericórdia nos versos 8 e 9. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. E corde significa coração. Então a ideia de misericórdia é que Deus receba o povo com acordes, ou seja, com o coração aberto, apesar das suas misérias. Misericórdia é receber o miserável, receber a pessoa com as suas misérias de coração aberto. Então ele pede que Deus tenha misericórdia. E 9, ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Ele reconhece, agora o povo reconhece que só Deus é o Salvador, o único Salvador deles. Na hora que a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu completamente a cidade e profanaram o templo, eles entenderam, só Deus é o nosso Salvador. Então no 9, ele fala, ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Veja que o salmista pede para Deus salvar o povo pela honra do próprio nome de Deus. Ele não pede para Deus salvá-los aqui no 9, no versículo 9, por algum mérito deles. Ele pede que o Senhor honre o próprio nome dele. Salva-nos e esquece os nossos pecados. Então, a segunda parte do Salmo 79, dos versos 5 ao 9, mostra o reconhecimento do seu erro e o pedido de misericórdia. O povo reconhece o seu erro. Até quando o Senhor vai continuar nos castigando? Ele pede que o castigo recaia sobre as nações que estão zombando deles e pedem a misericórdia de Deus. Então, voltando aqui ao slide da parte 2, que fala da misericórdia, nós destacamos alguns pontos. Ponto 1. O clamor é o seguinte, até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Então eles fazem um clamor, perguntando a Deus, até quando vai durar a ira do Senhor contra o povo? O segundo ponto, existe um pedido para que Deus não se lembre das iniquidades passadas. E o terceiro ponto, a motivação. Eles pedem o socorro por amor da glória do teu nome. Eles pedem o socorro a Deus por amor da glória do próprio nome de Deus. Que Deus tenha misericórdia deles por amor do seu próprio nome, porque Ele é Deus. Agora vamos para a parte 3. Na parte 3 do Salmo, nós vemos um pedido de justiça. Vamos ler os versículos 10 ao 12. Verso 10. Por que deixar que as outras nações perguntem, onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. 11. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com o teu grande poder livra os que estão condenados à morte. 12. Ó Senhor, castiga as outras nações
7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Nesses 3 versículos, percebemos que o povo pede justiça contra as nações. Pedem justiça porque a Babilônia invadiu Jerusalém, profanou o templo, queimou a cidade, matou várias pessoas e deixaram Jerusalém em ruínas. Então, no verso 10, nós vemos o pedido de justiça. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Vamos lembrar que logo que a derrota, a destruição de Jerusalém aconteceu, as nações vizinhas diziam: e aí, onde está o grande Deus de Israel? Aonde que está esse Deus? Então o salmista diz aqui: pergunta a Deus, por que deixar que as outras nações perguntem onde está o Deus de vocês? E aqui vem um pedido: ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Esse é o verso 10. No verso 11, ele diz: ouve os gemidos dos prisioneiros, e com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Quando nós lemos os livros de Daniel, de Ezequiel e de Jeremias, nós podemos ver que o povo de Jerusalém foi carregado para a Babilônia para que fossem prisioneiros naquela terra. Então, aqui no verso 11, o salmista pede para Deus ouvir o gemido dos prisioneiros e livrar aqueles que estavam condenados à morte. E no verso 12, ele pede mais uma vez: ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Voltando então para esse slide que mostra a terceira parte do Salmo, que fala sobre o pedido de justiça, dos versos 10 ao 12, nós vemos aqui o primeiro ponto: a pergunta das nações: onde está o seu Deus? As nações estavam zombando das pessoas de Jerusalém, perguntando: aonde está o Deus de vocês? Ponto 2. O pedido para que Deus ouça o gemido dos presos. O salmista faz um pedido: que Deus ouça o gemido dos presos e livre os que estão condenados à morte. E o ponto 3. Ele pede justiça contra aqueles que afrontaram a majestade divina. Então essa é a terceira parte do Salmo 79. E agora vamos para a parte 4, que o salmista apresenta um louvor eterno a Deus. É um versículo só o versículo 13. O verso 13 nos diz assim: então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Então, o versículo 13 apresenta o encerramento do Salmo. Ele faz o encerramento dizendo que quando o Senhor fizer justiça por eles, eles vão louvá-lo, eles vão adorá-lo para sempre. Voltando para o slide que mostra os pontos dessa parte 4, dessa última parte que é o louvor eterno, nós vemos o ponto número 1, a identidade mantida. Eles falam no versículo 13: nós, teu povo e ovelhas do teu pasto. O salmista termina o salmo identificando que eles são povo de Deus. E veja um detalhe aqui: quando eles dizem nós somos o teu povo e ovelhas do teu pasto, eles aprenderam quando estavam escrevendo o Salmo 79 para louvar a Deus que não havia nenhum outro Deus. Aqui eles dizem: nós somos apenas o teu povo. Aqui eles reconhecem que o único Deus deles é o Senhor. O segundo ponto, nesse versículo 13,
é que nós vemos o compromisso de render graças para sempre. Ele fala: quando o Senhor nos abençoar, nós cantaremos hinos de louvor ao Senhor e os nossos filhos também. Então ele assume um compromisso de render graças ao Senhor para sempre, nunca mais abrir espaço para outros deuses. E o último ponto, existe a publicação do louvor de geração em geração. Ele faz a promessa: nós adoraremos ao Senhor e os nossos filhos para sempre. Então, voltando aqui no slide que mostra a estrutura do Salmo 79, nós vimos na parte 1 o lamento pela profanação, dos versículos 1 ao 4, onde o salmista fala: entraram na nossa cidade, mataram o teu povo, deixaram as pessoas sem sepultura e foram embora. Depois nós vimos a segunda parte desse salmo, o pedido de misericórdia, dos versos 5 ao 9, onde o salmista questiona: até quando o Senhor vai ficar irado conosco? Que o Senhor faça com que o mal recaia sobre as nações que zombam de nós. Aí ele faz um pedido de misericórdia e pede que o Senhor venha ajudá-los. Depois vem a terceira parte do salmo, que é o clamor por justiça e libertação. Nós lemos os versículos 10 ao 12, onde eles pedem que Deus faça justiça, que Deus faça justiça contra as nações que zombaram deles e que perguntavam: aonde está o Deus de vocês? E o salmo termina na parte 4, quando se faz o compromisso de louvor eterno. No versículo 13 eles prometem: se o Senhor ouvir o nosso lamento, se o Senhor ouvir o nosso pedido, no ponto número 1, ouvir o nosso lamento, ponto número 2, ouvir o nosso pedido de misericórdia, ponto número 3, ouvir o nosso clamor por justiça, então, ponto número 4, eles encerram o salmo dizendo: nós cantaremos hinos de louvor ao Senhor, reconheceremos que só o Senhor é o nosso Salvador. Vamos ensinar esses hinos para os nossos filhos e vamos cantar ao Senhor de geração em geração. O que o Salmo 79 mostra é uma forma de se arrepender dos pecados. É uma forma de consertar os caminhos tortos. É uma forma de chegar a Deus e admitir os erros. Dizer, lamentando: Deus, nós estamos sendo humilhados, mas nós erramos. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor nos ajude. Que o Senhor não permita que os inimigos continuem zombando de nós. E o Senhor tendo misericórdia de nós, nós voltaremos ao louvor eterno ao Senhor. Agora temos aplicações práticas desse salmo para a nossa vida. É o ponto 5 aqui do nosso estudo. A lição, uma aplicação prática, uma primeira aplicação prática. Zelo pela glória de Deus. Em tempos de crise, a nossa maior preocupação deve ser o nome do Senhor. Então, quando passamos por alguma situação difícil, devemos lembrar: é o Senhor, somente o Senhor que responde, somente o Senhor é que nos dá socorro, auxílio, ajuda. Não há nenhum outro Deus. Vamos zelar pela glória de Deus. A glória é somente dele. A nação de Israel havia dividido a glória de Deus, adorando outros deuses, tributando a chuva, a prosperidade na colheita a outros deuses. Mas no momento em que Deus os castigou, eles reconheceram: somente Deus é o nosso Senhor. Que possamos sempre reconhecer somente Deus como nosso Senhor. A aplicação prática número 2. Honestidade no lamento. Podemos levar a nossa dor e indignação diretamente a Deus. Ele nos ouve. Podemos lamentar a Deus com verdade, com honestidade,
Algumas pessoas, quando vão conversar em oração com Deus, escondem aquilo que tem no coração, como se Deus não soubesse o que já está no seu coração. Nós devemos pedir para Deus sondar o nosso coração. O que significa sondar? Significa avaliar detalhadamente o que está dentro do nosso coração. Às vezes, nós carregamos pecados em nosso coração que nem mesmo nós enxergamos os pecados. Pensamos que estamos certos, pensamos que estamos andando no caminho certo, mas não percebemos porque nos falta visão daquilo que é pecado, daquilo que não agrada a Deus. Então, devemos nos humilhar diante do Senhor, lamentar com honestidade, até pedir a Deus: Senhor, se existe algum erro, algum caminho mau que eu não consigo ver, me mostra, que eu consiga enxergar as manchas que estão em mim, para que eu possa ser honesto, verdadeiro com o Senhor. E enquanto lamentamos pelo mal que está acontecendo, devemos pedir isso a Deus. E a terceira aplicação prática: devemos ter uma identidade inabalável. Mesmo na dor, não perdemos a condição de ovelhas do seu pasto. Então, mesmo na dor, devemos lembrar: somente o Senhor é o nosso Deus. Sempre, somente Ele é o nosso Deus. Se estamos passando por alguma tribulação, algum castigo, alguma provação, é o Senhor que sabe a razão pela qual estamos passando. Devemos ir somente ao Senhor, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Somente Ele é o Senhor. Então, o Salmo 79, ele é um salmo que nos incentiva a ter esperança nas ruínas. Esperança nas ruínas. Nós lemos o verso 9, em que o salmista disse: ajuda-nos, ó Deus, Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. O Senhor nos ajuda porque o nome dele é glorioso. Ele nos ajuda porque ele é bondoso. Pela bondade dele é que ele nos abençoa, socorre e nos ajuda. Ele é bondoso, ele, pela bondade dele, pela honra ao próprio nome dele, vem ao nosso socorro. Portanto, revisando as aplicações práticas. Aplicação prática número 1. Devemos ter zelo pela glória de Deus. Em tempos de crise, a nossa maior preocupação deve ser o nome do Senhor, a honra, a glória do Senhor. Essa é a primeira aplicação prática. Mesmo na crise, honramos ao Senhor. Aplicação prática 2. Vamos ser honestos nas nossas lamentações. Honestidade no lamento. Podemos levar a nossa dor e indignação diretamente a Deus. Ele nos ouve. E aplicação prática número 3. Devemos ter a nossa identidade inabalável. Nós somos povo de Deus. E não abrimos mão disso. Mesmo na dor, mesmo na tribulação, mesmo nas situações difíceis, não perdemos a condição de que somos ovelhas do seu pasto. Somente Ele é o nosso Salvador e Senhor. E agora, voltando para o início do vídeo, nós falamos que o título do Salmo 79 é o Senhor e o clamor por misericórdia. Podemos entender agora por que esse título. Porque nós vamos até o Senhor e clamamos a Ele por misericórdia. Diante dos momentos de crise. E a pergunta que nós fizemos no princípio: o que dizer a Deus quando o que é sagrado é destruído e você se torna motivo de zombaria? Hoje vamos entender como o Senhor nos ensina a orar em meio às cinzas através do Salmo 79. O que aprendemos é que quando o que é sagrado é destruído e
nos tornamos motivo de zombaria, devemos manter o zelo pela glória do Senhor. Devemos ser honestos nas nossas lamentações e devemos lembrar que a nossa identidade é sempre de filhos de Deus, independente da zombaria, das circunstâncias. Somos povo dele, somente ele é nosso Deus.